Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. esse artigo, que é a caracterização clínica dos pacientes pediátricos com gastroparesia, usando a cintilografia para esvaziamento gástrico de 4 horas, né? É um artigo publicado recente no JPGN, e eu lembro quando a gente foi definir o artigo, a gente teve dificuldades para escolher o artigo aqui que melhor caracterizasse sobre o tema, né? A gente frequentemente tem essas discussões, mas eu acho que esse artigo aqui consegue trazer algumas diferenças entre a epidemiologia, né? As características clínicas propriamente dita das crianças, e aí a gente se depara com as dificuldades do dia a dia em relação à gastroparesia, que já foi falado aí nas discussões no artigo. Então, a gastroparesia é um distúrbio da motilidade, né, caracterizado pelo retardo do esvaziamento gástrico, sem um fator obstrutivo mecânico, né? Os sintomas são muito variados e eles são muito sobrepostos a outras doenças, independente da idade, principalmente quando a gente está falando de lactentes jovens. Então, aqui começa a nossa dificuldade clínica em relação à sintomatologia. O diagnóstico, como já foi falado, é caracterizado por um atraso do esvaziamento gástrico pela cintilografia, mas por conta de várias dificuldades, inclusive a aplicação da refeição, a padronização da refeição na faixa etária pediátrica. Muitas vezes esse diagnóstico é clínico, e aí com o diagnóstico clínico a gente acaba tendo dificuldade para o tratamento, né? Primeiro para a etiologia e, consequentemente, para o tratamento. Foi padronizado que a cintilografia de esvaziamento gástrico de 4 horas é a mais sensível para fazer esse diagnóstico, e uma dieta padrão, né, padronizada para todas as faixas etárias pediátricas, com baixo teor de gordura, baseado em ovos, e a gente vai discutir sobre isso. Mais uma vez, os valores de referências, os valores que a gente tem de referência na pediatria são escassos, então, muitas vezes a gente extrapola o conhecimento dos adultos e usam os valores de referência dos adultos. Felizmente, alguns estudos pediátricos já mostraram que quanto mais velha a criança, mais os valores de referência são fidedignos, quando utilizados os valores de referência dos adultos. Apesar, claro, a gente não ter um valor de referência padrão ouro para fazer essa comparação. E o objetivo desse trabalho aqui foi avaliar as características clínicas desses pacientes que tiveram exames alterados, né, que tiveram a cintilografia alterada. Foi um estudo retrospectivo, eles utilizaram dados eletrônicos, aqui está um grande viés aqui do trabalho, de um hospital quaternário em crianças menores de 18 anos, durante 6 anos, um acompanhamento de mais ou menos 2 anos de follow-up. E eles utilizaram várias variáveis aqui e eles estratificaram pela idade e pelo sexo, principalmente aqui para fazerem as análises, né? Eles dividiram em 2 grupos, crianças de 2 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos. As crianças menores de 2 anos não foram contempladas aqui, justamente pela dificuldade em aceitar a dieta, né, em padronizar a dieta, por isso que eles colocaram acima de 2 anos. Inclusive, eles retiraram crianças que vomitaram ou que não aceitaram a dieta completa, e aí já entra aqui um grande viés, uma grande dificuldade metodológica que tem pro estudo e a gente tem na prática clínica quando vai fazer a cintilografia. A cintilografia foi feita com um tecnécio, né, marcada radioativamente. Eles utilizaram uma refeição sólida, não foi um líquido inerte aqui, já é uma discussão que vale a pena a gente fazer. Eles padronizaram 2 torradas brancas, 2 ovos mexidos, 15 gramas de gelatina e 120 ml de água. As imagens começaram a ser captadas a partir de 10 minutos da ingestão completa da dieta, em posição supina, e imagens anteriores e posteriores. As imagens foram coletadas de hora em hora, até 4 horas. E baseado nessa referência aí que está desde 2008, o consenso de esvaziamento gástrico, né, de cintilografia de esvaziamento gástrico, foi utilizado aqui
a retenção de mais de 10% da dieta em 4 horas, ao final das 4 horas de exame, foi considerado gastroparesia e o exame foi considerado positivo. Eles fizeram um exame baseado na clínica dos pacientes, uma clínica sugestiva de 828 pacientes, foram realizados os exames, 239 tiveram os exames alterados, e foram esses 239 que entraram nesse estudo aqui. Há uma predominância ampla do sexo feminino, 70%, e uma leve predominância da faixa etária dos adolescentes, né, de 12 a 18 anos, com uma média de idade aqui de 15 anos. Os sintomas foram, mais uma vez, muito variados, então tem uma tabela ampla de sintomas, vai desde regurgitação, baixo ganho de peso, náuseas, sintomas desautonômicos, regurgitação, dor abdominal, e eles viram que o sexo feminino era mais sintomática do que o sexo masculino, e que as crianças menores tinham sintomas menos específicos e mais sobrepostos a outras doenças, e a gente vê isso na prática com facilidade, né? Outras doenças que se sobrepõem aí na faixa dos lactentes. A comorbidade associada mais comum foi a doença do refluxo, e foi mais comum no sexo masculino, em todas as duas faixas etárias que eles dividiram o trabalho. O sexo masculino tinha como outras comorbidades, transtorno do espectro autista, histórico de prematuridade e atraso, doenças que levam a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e o sexo feminino tinha sintomas de migrânia e outros sintomas de desautonomia e sintomas relativamente parecidos com outras doenças funcionais, era bem mais predominante aqui no sexo feminino. A etiologia foi ampla, né? Aqueles que foram seguidamente avaliados, né, seguiram atrás da etiologia, há muitos casos pós-infecciosos, a gente vê isso na prática, mas ficaram com diagnóstico de idiopático aqui em 75% dos casos, ou porque não acharam nada, ou porque eles não foram seguidamente investigados. E aqui começa a discussão que eles fizeram nesses pacientes aí um número relativamente grande de pacientes, mas foram 14 modalidades diferentes e não seguiu-se um padrão, como o trabalho foi retrospectivo, não seguiu-se um padrão de tratamento, e aí vem a nossa grande dificuldade aqui em relação a essa alteração de gastroparesia. Mas não houve diferença dos tratamentos em relação à idade e em relação ao sexo. A utilização do serviço de saúde, os americanos, os europeus gostam muito de estratificar, né, usar esse padrão de referência aí como uma característica clínica. Então, eles viram que não teve diferença em hospitalização, buscas ao pronto atendimento, número de consultas ambulatoriais. O follow-up foi, em média, 2 anos, mas aqui teve uma diferença significativa, né, entre as crianças e os adolescentes, talvez pela maior gravidade dos sintomas, ou talvez por uma maior interesse dos pais, por serem crianças menores, em avaliarem sequencialmente essas crianças, mas talvez isso não tenha um significado clínico, eles não discutiram muito em relação a esse achado aqui, e os desfechos, mais uma vez, foram pouco significativos, foram pouco efetivos, na verdade, né? Então, 30% só desses pacientes tiveram uma melhora completa, uma resolução completa dos sintomas. A maioria ficou ali numa melhora de 1 a 2 sintomas, que eles consideraram aqui como uma melhora moderada. Bom, e o que eles discutem aqui, que é bem interessante? Então, primeiro que há uma variedade ampla de sintomas, de tratamentos, de etiologias, de comorbidades associadas, o que dificulta muito o manejo desses pacientes. Esse estudo que a Natasha já comentou no guideline de Rodrigues, com 194 crianças, aqui ele usou o tempo, uma retenção de mais de 60% em 1 hora, ele não utilizou a cintilografia de 4 horas, e esse outro estudo com 124 crianças utilizaram o T-meio, né, que é aquele tempo em que metade da refeição oferecida já saiu do estômago, e esse T-meio aqui de referência eles utilizaram entre 45 e 90 minutos. E esses 2 estudos viram também que há uma prevalência maior de gastroparesia em crianças mulheres, né, do sexo feminino, e o grupo dos adolescentes, quanto maior a idade, maior a prevalência desses sintomas de gastroparesia também.
Em relação à ampla gama de sintomas, foi muito mais significativo em relação ao sexo do que à idade, e aqui eles atribuem isso à grande prevalência das doenças funcionais associadas, principalmente no sexo feminino, a gente vê isso na prática, né, e como a variabilidade de sintomas foi muito ampla, mais de 60%, 70% das crianças tinham sintomas, e eles atribuem isso a o maior número de sintomas para crianças maiores, simplesmente pelo fato dessas crianças conseguirem verbalizar a dor abdominal, conseguirem verbalizar a náusea, conseguir verbalizar esses sintomas que são mais subjetivos, né? Diferente de vômitos, por exemplo, né? Que é um sintoma mais objetivo. Mas os outros estudos com criança também mostram uma quantidade relativamente alta de sintomas, né? Variando ali entre 28% e 50% de sintomas. Em relação às comorbidades associadas, não diferiu em relação à idade, mas foi diferente em relação ao sexo. Mais uma vez, tentando relacionar aqui com uma associação com doenças funcionais, apesar de que eles acharam doenças orgânicas aqui associadas. Doença do refluxo, transtornos psiquiátricos e transtornos neurológicos, principalmente no sexo masculino, e doenças com migrânia, doenças de desautonomia, síndrome da hipotensão postural associados ao sexo feminino. E uma coisa interessante é que eles acharam uma prevalência muito baixa de associação com H. pylori, principalmente naqueles que foram avaliados. Aqui eles não detalham como se pesquisou H. pylori aqui, se foi através de testes invasivos ou testes não invasivos, mas que eles acharam uma associação muito baixa de infecção pelo H. pylori, mas que, assim como nos adultos, eles não atribuem o retardo do esvaziamento gástrico com a infecção por H. pylori, mesmo naqueles que têm infecções repetidas e infecções refratárias. A etiologia idiopática é a maioria dos casos, talvez por falta de investigação, e essa associação com comorbidades, fica a dúvida se é a comorbidade que gerou uma gastroparesia, e aqui o grande exemplo que vem aumentando na faixa etária pediátrica, principalmente nos adolescentes, são os pacientes pós-fundoplicatura e os pacientes pós-cirurgia bariátrica, que vem aumentando, essa indicação vem cada vez mais precoce, e isso piora, né, a gastroparesia. Então, aqui fica a dúvida se a gastroparesia foi causada por essas comorbidades ou se são realmente comorbidades associadas à gastroparesia, tipo doença do refluxo, doenças neurológicas e psiquiátricas. Os tratamentos foram muito amplos, a maioria aqui foram utilizados procinéticos, mas vai desde estimulação gástrica, enfim, até inibidores de bomba de prótons. O desfecho, apesar de que relativamente baixo para doenças de cunho funcional ou mesmo doenças orgânicas, um acompanhamento de 2 anos talvez seja um acompanhamento muito pequeno, mas a maioria desses pacientes permanecem com sintomas. Isso também é visto nos adultos, essa comparação aqui de resolução completa de 30% para 28% é praticamente a mesma taxa de sucesso, né, ou baixa taxa de sucesso. Mas esse estudo com 194 crianças de Rodrigues mostrou que as crianças pequenas se recuperam mais rápido do que os adolescentes, talvez por terem causas mais orgânicas, entre aspas, né, pós-viral, do que os adolescentes que têm sintomas funcionais associados. A gente sabe a dificuldade que é tratar os sintomas funcionais, doenças funcionais. Achei interessante eles colocarem, né, na discussão esse artigo aqui do Neurogastroenterology de 2019, que foi talvez a primeira equipe pediátrica que fez um fluxograma de atendimento, né, ou de acompanhamento desses pacientes com gastroparesia. Então, uma vez que você exclui causas obstrutivas mecânicas, né, e aí tem toda uma investigação clínica, laboratorial, de imagem, você define que esse paciente tem uns sintomas compatíveis com gastroparesia, ele vai fazer a cintilografia de esvaziamento gástrico, e aqui eles padronizaram com o de 4 horas, né, a gente sabe que mesmo que faça o de 1 hora, o T-meio, né, de 45 a 90 minutos, eles citam aqui que os radiologistas estão, ou pelo menos deveriam estar preparados para fazer todos esses exames. Então, não seria uma dificuldade tão grande para os radiologistas avaliarem o de 3 horas ou de 4 horas. Teoricamente, é importante padronizar, mas os radiologistas, teoricamente, devem saber ou deveriam saber fazer todos eles. Mas aqui eles padronizaram 4 horas com o tempo de esvaziamento gástrico.
fez o diagnóstico confirmado de gastroparesia, avaliação nutricional. Se o paciente não tem uma avaliação nutricional importante, ou seja, não tem uma nutrição que é compatível com o retardo do esvaziamento gástrico, né? Então, ele já tem uma dieta com baixa gordura, não tem muito resíduo, não tem vômitos importantes, você pode utilizar procinético e aqui terapia cognitivo-comportamental, né? Assim como o approach que eles fazem com doenças funcionais. E se eu tenho uma nutrição comprometida, corrigir a nutrição, procinético e terapia cognitivo-comportamental, e aí vem as terapias alternativas, né, que a Natasha citou aí no guideline. Então, dilatação com balão, injeção de botox no piloro, a passagem da dieta pós-pilórica, né, a dieta, ou, em casos mais graves, a nutrição parenteral total, pelo menos ali numa fase mais aguda da gastroparesia, muito sintomática, né. Se esses pacientes não respondem a esse tratamento, aí considerar outros tratamentos, uma manometria antroduodenal, piloroplastia, estimulação elétrica, enfim. Aqui, pelo menos, nada de diferente, né, do que os serviços mais especializados já fazem, nada de diferente também do que a Natasha falou no guideline, mas aqui, pelo menos, eles sistematizaram esse fluxograma, que talvez tenha sido o primeiro grupo que fez essa sistematização. E para finalizar, eles colocam como limitação o fato do estudo ser retrospectivo. Para dados clínicos não é um problema, mas para tratamento acaba sendo um problema porque falta padronização, vários pacientes foram tratados de formas diferentes, você não consegue talvez acessar retrospectivamente a melhora dos sintomas, porque isso se perde durante as consultas, enfim. Então é um viés que a gente já conhece muito bem. E a limitação também é que eles utilizaram imagens da cintilografia anteriores e posteriores, e essa avaliação não é padrão. Mas, mais uma vez, eles falam que um bom radiologista, independente da forma como vai avaliar, ele consegue dar o laudo com segurança, independente de como foram feitos aqui as imagens, se foi anterior, posterior, se foi em posição supina, claro que a dieta padronizada, mas que um bom radiologista conseguiria retirar esses viés. E como os pontos fortes aqui do trabalho, né, o uso da cintilografia de 4 horas é realmente escasso na literatura pediátrica, fazer a cintilografia durante 4 horas, a maioria imensa dos estudos fazem o T-meio ou fazem uma cintilografia de 1 hora só. Eles colocam como ponto forte um follow-up de 2 anos, né? Talvez um prospectivo consiga fazer um follow-up maior e tirar um pouco mais os vieses sintomáticos. E aqui também eles escolheram a população baseada nos cuidados, não foi baseado em ensaio clínico, né? Então eles pegaram os pacientes que tinham realmente indicação do exame e viram retrospectivamente aqueles exames que foram alterados. Bom, são essas as considerações que o artigo tem para a gente discutir aqui. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!